Antes de começar esta reflexão, eu quero te pedir algo simples. Escute este vídeo sem pressa. Talvez você esteja cansado por dentro e ninguém perceba. Talvez exista um conflito silencioso acontecendo dentro da sua mente há muito tempo. E muitas vezes o sofrimento mais profundo é justamente aquele que ninguém vê. Hoje eu quero falar sobre essa prisão invisível que aprisiona tantas pessoas nos dias atuais. Os conflitos internos, o excesso de pensamentos, as feridas emocionais e o cansaço da alma. Se em algum momento você sentir que esse texto toca algo dentro de você, não ignore isso. Às vezes, a mente grita através de silêncios que o coração já não consegue suportar sozinho. A prisão invisível. Quando a mente se torna um lugar de cansaço. Vivemos cercados de estímulos, vozes, cobranças e distrações, mas, curiosamente, nunca estivemos tão presos dentro da própria mente. Há pessoas que passam o dia inteiro funcionando, trabalhando, sorrindo, conversando, mas por dentro vivem em um estado constante de conflito, como se carregassem um peso que não sabem explicar. Uma inquietação silenciosa, um barulho interno que não cessa. E talvez uma das maiores dores do nosso tempo seja justamente essa: não conseguir descansar de si mesmo. Na clínica, percebo que muitos sofrimentos atuais não nascem apenas de acontecimentos externos, mas da forma como certas experiências foram sendo aprisionadas dentro da subjetividade. Mágoas não elaboradas, medos escondidos, culpa acumulada, rejeições antigas, feridas que nunca encontraram palavras. A mente humana tem algo curioso. Aquilo que não é enfrentado conscientemente continua agindo nas sombras. E então, começam os conflitos internos. A pessoa quer seguir em frente, mas algo dentro dela puxa para trás. Quer amar, mas tem medo de ser abandonada. Quer descansar, mas sente culpa quando para. Quer ser aceita, mas vive escondendo quem realmente é. Muitos estão emocionalmente cansados não porque vivem demais, mas porque lutam o tempo inteiro contra si mesmos. Existe uma prisão psíquica muito comum nos dias atuais, a necessidade constante de parecer forte. As pessoas desaprenderam a sofrer humanamente. Hoje, tudo precisa ser rápido, bonito, produtivo e compartilhável. Não há espaço para o silêncio da dor. Mas a dor que não encontra escuta costuma se transformar em ansiedade, irritação, vazio ou até adoecimento emocional. A mente vai criando mecanismos para sobreviver. Alguns se tornam excessivamente racionais. Outros vivem anestesiados em distrações, redes sociais, consumo, excesso de trabalho ou relacionamentos vazios. Há também os que desenvolvem uma espécie de exílio interno. Estão presentes fisicamente, mas emocionalmente distantes de tudo. E o mais angustiante é que muitos já nem sabem mais quem são sem seus mecanismos de defesa. Por isso a psicanálise continua sendo tão necessária. Porque ela não oferece máscaras novas, ela tenta, aos poucos, retirar as antigas. A análise não é um lugar onde alguém recebe respostas prontas. É um espaço onde a pessoa começa a ouvir aquilo que passou anos tentando calar dentro de si. E esse processo nem sempre é confortável. Há dores que só aparecem quando o silêncio finalmente chega.
Mas existe algo profundamente libertador quando alguém consegue olhar para a própria história sem fugir dela. Quando consegue perceber que certos comportamentos não nasceram do nada, que muitos medos têm raízes, que certos vazios têm memória. A mente se torna prisão quando tudo dentro de nós permanece reprimido, negado ou sufocado. Mas ela também pode se tornar caminho de reconstrução quando existe coragem para entrar em contato com a própria verdade. Talvez o maior desafio do ser humano moderno não seja conquistar o mundo externo. Talvez seja suportar o encontro consigo mesmo. Se você chegou até aqui, obrigado pela sua escuta, pela sua presença e pelo silêncio que dividiu comigo nessa reflexão. Em um mundo tão acelerado, parar para olhar para dentro de si já é um ato de coragem. Espero, sinceramente, que essas palavras tenham te ajudado a compreender um pouco mais da mente humana, dos conflitos que carregamos e das dores que muitas vezes escondemos até de nós mesmos. E nunca se esqueça, nem toda prisão possui grades visíveis. Algumas existem apenas dentro da mente. Mas aquilo que pode ser compreendido também pode começar a ser transformado. Fique em paz. Até a próxima reflexão.